alimento que a gente sempre vai ter que comer durante as nossas dietas, durante a nossa atividade física. Sim. Dependendo do objetivo, vegetais e frutas. Sempre vai ter vegetais e frutas. E o contrário, existe algum tipo de alimento assim que é proibido pela nutrição, que a pessoa nunca deve ingerir, nunca deve, porque é uma bomba assim que prejudica a saúde, prejudica a estética, que a pessoa vai engordar ou vai emagrecer muito? Existe algum alimento proibido? Olha só, existem alguns alimentos que eles oferecem risco potencial à saúde, isso aí de fato. As gorduras saturadas, tá? Elas causam uma diminuição da depuração de LDL e colesterol e fazem com que o paciente ele tenha maiores níveis de... Mas isso se for usado com certa frequência, né? De forma esporádica, não... Por isso que dentro da nutrição, quando me fazem alguma pergunta, eu sempre analiso o contexto. Agora, se eu te perguntar e falar assim, Adriano, é errado comer um bolo de aniversário no dia do seu aniversário, por mais que isso não seja um alimento saudável? Não dá, né? Tem que comer. Não. Qual o impacto que um bolo tem consumido uma vez por ano dentro daquela data daquela data especial comemorada religiosamente, dentro de um contexto onde o indivíduo pratica atividade física regularmente, tem uma constância, né? Tem uma composição corporal saudável. Nenhum, cara. Não tem nenhum. A gente não pode abominar alimentos também, né? Eu sempre falo que existe alimento fora de contexto. Por exemplo, açúcar. Açúcar faz mal? Para a grande maioria das pessoas que são sedentárias, não praticam atividade física, sim. Agora, para um paciente meu que pratica MMA, que faz 6 treinos por dia e que vai precisa bater uma métrica específica de peso para lutar num campeonato de MMA. Num curto espaço de tempo, né? Isso, num curto espaço de tempo. Né? E ele vai usar uma solução caseira de açúcar com limão espremido e com sal. Ele vai usar um Gatorade caseiro. Esse açúcar ele vai oferecer risco à saúde dele de forma alguma. Porque esse paciente ele precisa desse Gatorade caseiro, né? Para causar uma maximização da performance dele durante um treino de sparring de 2 horas, por exemplo. Sim. Então... Não tem como não ter energia, não teria energia, né? Eu preciso fazer uma reposição adequada de eletrólitos, de glicogênio muscular, e esse tipo de recurso, ele é indispensável para esse paciente nesse contexto. Tudo ligado ao contexto, né, do indivíduo, né? Do seu âmbito social, do seu objetivo, né? Com a nutrição, se o seu objetivo é só perder ou ganhar massa muscular, emagrecer, ou se é um objetivo já de performance, de atividade, né? Física, né? Então... A mesma situação em relação ao dia do lixo. Você fala, nem meu dia do lixo. Sim. Dia do lixo ajuda ou atrapalha? Depende. Depende da parte comportamental. Porque a necessidade do alimento lixo, da refeição lixo, fisiologicamente ela é inexistente. O paciente não precisa dessa refeição. Ela é uma busca por uma compensação. Psicológica, talvez, né? Dessa busca. O pessoal também queria saber muito, né? A respeito das doenças crônicas, né? Você falou que atende muito nessa área clínica, né? E a gente sabe que a diabetes e a hipertensão tem atacado bastante a população brasileira e mundial também, né? Sim. Existe algum alimento, assim, que ajuda na questão da prevenção? Porque a gente vê as pessoas sempre procurarem um profissional quando já estão, né, com um problema diagnosticado, né? Mas, assim, existem alimentos que podem prevenir que a pessoa venha desenvolver isso? As pessoas que, inclusive, já têm a predisposição genética? Sim, existe... O que a gente vê, na verdade, a instalação, a progressão dessas doenças crônicas ao longo dos anos, elas são observadas através da mudança do padrão de alimentação. Por exemplo... Na tua infância, Adriano, e na tua infância também, você já chegou a ouvir alguma vez o diagnóstico de diabetes infantil? De criança com diabetes? Na minha época não. Até hoje não. Mas é invocado que, pelo menos na nossa época, nossos pais, não por maldade nenhuma, mas eles enxergavam aquela criança gordinha como uma criança saudável, né? Ele não era um outro tipo de entendimento que tinha na época, porque realmente não tinham esse acesso. A informação era a televisão, era esse tipo de coisa. E era muito mais difícil, né? Hoje em dia a gente tem, por isso que também é um dos fatores de ser fundamental ter profissionais assim, aqui para falar isso pra gente. Mas realmente nunca tinha obesidade, né? Uma questão de obesidade infantil existia, mas questão de diabetes, né? Isso não acontecia por quê? Porque o padrão de alimentação daquela época é muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a acessibilidade a alimentos com alta densidade calórica, o que você falou, está sendo muito, muito, muito mais costumaz. E o que a gente vê hoje em dia, a instalação dessas doenças crônicas estão associadas diretamente ao padrão de mudança de alimentação. Então, sim, o fato de
habitualmente hoje, nós estarmos trocando alimentos que sejam mais saudáveis por alimentos que têm uma densidade calórica muito alta, também associado a um padrão de estilo de vida que não é muito incomum de ser observado. Uma pessoa que dorme pouco, que tem uma alta carga de estresse, que não toma café da manhã, que come mal um almoço e que só faz apenas 2 refeições por dia, é um tipo de situação muito comum que a gente vê hoje em dia. Era a minha situação. E dentro desse contexto, você falou que existia e dentro desse contexto de sedentarismo, são um conjunto de variáveis que propicia o desenvolvimento da obesidade. Agora, se a gente levar em consideração esse mesmo contexto, só que uma pessoa que faz uma alimentação fracionada de 3 em 3 horas e come mais ou menos 5, 6 refeições por dia de forma porcionada, alimentos saudáveis, ela tem mais risco de desenvolver obesidade? Não. Por quê? Porque o que é característico de um alimento que é saudável? É ter muito pouca caloria e muito volume. Então, eu nunca atendi no meu consultório, e nem vou atender no meu consultório, o paciente falar, Rainei, eu tô aqui porque eu tô nessa situação de obesidade grau 2, porque eu comia muita melancia. Não vai deixar porque mais, eu comia muito grão de bico, porque eu comia muita lentilha. Porque eu comia muito peito de frango. Não existe, cara. Não é isso. Não existe. Porque eu comia de 3 em 3 horas. Não existe, cara. Isso é fisiologicamente impossível. Uhum. Então, grande parte do desenvolvimento e a progressão das doenças crônicas não transmissíveis, elas estão associadas a um hábito de vida que não é saudável, principalmente o contexto alimentar. Uhum. E fazendo um reforço em relação a isso. Principalmente dentro do contexto familiar. Porque se você for observar, as crianças que hoje em dia têm diabetes ou têm alguma doença crônica já diagnosticada, está associado ao padrão alimentar dos pais. Elas receberam aquilo por herança genética, né? Sim. Então, existe uma grande culpabilidade em relação à genética. Não é porque meu pai é gordo. Não, existe uma interação fenótipo e genótipo, tá? Uma interação gene com ambiente. E, Rainei, existe aí um trabalho árduo, né? Para você conseguir mudar a mentalidade dessa pessoa, né? Sim. Se eu atendo, por exemplo, eu atendo muita criança acima do peso no meu consultório. A minha abordagem de trabalho, ela não é com a criança exclusivamente, é com os pais. Quem que coloca comida para dentro de casa? Os pais. Quem que faz as compras deles, né? Exatamente. Quem que faz as compras dos alimentos que tem alta densidade calórica? Vamos cuidar. Quem que leva a criança para comer na pizzaria? São os pais. Então, o hábito alimentar cultivado pelos pais, eles vão refletir no estado de saúde da criança. Então, não tem como eu trabalhar uma criança. Imagina só o contexto. Eu estou atendendo uma criança que está com uma diabetes diagnosticada ali. Ela precisa emagrecer e o pai e a mãe comem de forma completamente desregulada. Se essa criança ela começa a fazer uma dieta dentro de um padrão saudável e os pais não acompanham essa mudança, o que a criança ela vai entender a dieta? Ela vai entender a dieta como uma espécie de castigo. Exato. Por que eu tenho que comer isso de forma sistemática, organizada e pesada? Eles podem comer o que eles querem, da forma como eles querem, do jeito que lhes apetece. Isso cria até um outro problema, né, da família, né? Cria um abismo na relação entre os pais e os filhos. Né? Por isso que é impossível mudar o hábito alimentar da criança sem, em conjunto, ter o cooperativismo dos pais. Né? Não tem como. Você vai comer assim, eu vou comer o que eu quero. Não, todo mundo tem que participar. E quais são os principais desafios, assim, que tu enfrenta quando tu vai dar essas orientações, assim? Quais são as principais objeções das pessoas nessa mudança de comportamento que elas têm que adotar? É o pai e a mãe entender o peso de culpa que eles têm sobre isso. A autorresponsabilidade, Porque quando eu atendo esse perfil de paciente, é muito clássico. Ele não toma café da manhã. Ele que só quer comer meio-dia. Ele, à noite, assalta a geladeira. Ele não gosta de comer vegetal. Pô, se ele não gosta de comer vegetal, a culpa é de quem? Então, existe um ambiente obesogênico por trás disso que não é culpa da criança. Entendeu? Então, é de grande importância para mim fazer os pais entenderem o nível de culpabilidade que eles possuem em relação ao desfecho de saúde daquela criança. E apesar de ser algo muito crítico e ser algo que precisa ter uma intervenção de forma imediatista, é muito mais fácil mudar o hábito alimentar de uma criança do que de um adulto.
Um hábito de um adulto cultivado e criado durante décadas é muito mais difícil. É porque assim, os adultos eles têm os hábitos de contar muita historinha, né? Pra respaldar seus comportamentos e seus erros, né? A criança não, ela tá mais assim... Eu fazia isso, amigo. Eu fazia isso, entendeu? Eu fazia qual era as desculpas que você contava pra ti só mesmo? hoje. Não, eu... Sim. Só por hoje eu vou comer. Hoje eu fiz não sei o que, aí é uma recompensa. Não sei o que. Era muito viciado em chocolate. Passei o dia trabalhando, eu mereço alguma coisa. E que são... Não sei se pode se chamar que é um gatilho do cara, entendeu? Não sei se pode chamar assim, mas era justamente que eu sofria. E aí a gente não percebe. Foi justamente quando eu comecei a analisar quem eu era de fato, entender como o meu corpo funciona, comprar um espelho mesmo e olhar no espelho. Cara, olha pra você, cara. Olha pra você, olha ver quem você é. O que você tem que mudar realmente. E, tipo assim, tu tem que ter ideia, no meu caso, né? Foi observar o que a gente comia. Bem falou, foi em cima do que falaste aqui. Porque a gente não tinha essa ideia de cultura, né? Cultura, cara, cultura, não tinha essa cultura. Isso é importantíssimo, principalmente para as crianças, né? Tem filhos aí, pelo amor de Deus, cara, vamos cuidar, né? Vamos cuidar. Na verdade, essa cultura, né, de não se alimentar bem, ela é muito presente, assim, principalmente nas pessoas que vêm de famílias, né, menos favorecidas, né? Eu, por exemplo, só passei a dar valor à nutrição, dar valor a uma alimentação saudável, assim, beirando meus 30 anos, quando eu comecei a ter um pouco de estabilidade financeira e de acesso, né, a alimentos mais saudáveis, né? Isso é um problema muito grande, porque a alimentação está totalmente ligada, né, à longevidade das pessoas, à saúde delas, né? Entendeu? E eu queria que tu me falasse, assim, quais são as principais barreiras que hoje em dia tu acha que a sociedade, né, a nutrição como ciência enfrenta para que esse acesso à informação de que a alimentação saudável deveria ser uma prática adotada por todos, assim, qual a maior barreira que tu enxerga para que essa informação não chegue a tantas pessoas e que elas acordem tão tarde para essa realidade? A maior limitação que eu vejo é em relação à ausência de propósito, porque informação de fato existe. Isso é extremamente disseminada, tá? Hoje em dia, a quantidade de informação que a gente tem a respeito de dados epidemiológicos sobre obesidade, informações científicas sobre fisiopatologia da obesidade e do emagrecimento, cara, é muito grande. A gente nunca teve tanta informação quanto hoje a respeito da patogênese da obesidade, assim como de opções terapêuticas para tratamento da mesma. Aí você pode me perguntar, Rainer, então por que diante desse contexto que a gente tem tanta opção terapêutica para tratamento de obesidade, existem intervenções cirúrgicas para tal, e os números de obesidade só vêm crescendo? Por que existe essa discrepância dentro do meio que existe uma disseminação tão grande de informação? A falta de propósito, cara. As pessoas, elas não mudam pela percepção de necessidade da mudança em si. Porque um paciente que está acima do peso, você mesmo pode falar a respeito disso, porque você é a prova viva disso, sabe que você precisa mudar. Então, quando eu atendo o paciente no consultório, que ele chega para mim e fala assim, Rainer, eu preciso emagrecer e tudo. Cara, eu não tenho o direito de jogar esse paciente. Chegar e falar, você precisa emagrecer porque você está acima do... Cara, ele já ouviu isso 10 milhões de vezes. Sabe, né, mano? Ele sabe que ele precisa. Você precisa emagrecer. Qual é o meu discurso para trabalhar com esse paciente? É falar aquilo que ele já ouviu 10 milhões de vezes? Você precisa emagrecer, senão você vai morrer. Tem outra senão abordagem, você vai ser né? diabético, senão você vai desenvolver um quadro de hipertensão, senão você vai infartar. Cara, ele já está de saco cheio de ouvir isso. Então, o que eu quero ouvir desse paciente, o que eu tento trabalhar com ele é a parte comportamental, porque eu sei que isso vai ser um divisor de águas no sucesso ou insucesso desse paciente. Então eu tento descobrir qual é a fundamentação por trás da necessidade de mudança dele. Sim. Porque se essa necessidade de mudança, ela é uma necessidade de terceiros e não dele, eu sei que ele não vai mudar. Se ele está ali por necessidade da mulher dele, que não quer ver ele morrer. Quer enxergar o propósito por trás daquela escolha dele, né? Ou eu quero observar, eu quero constatar, fazer meio que esse diagnóstico do propósito de mudança dele, ou tentar fazer ele perceber que ele só vai conseguir mudar de fato se existir uma fundamentação muito sólida e forte para a necessidade de mudança dele, entendeu? Para que ele possa instituir práticas, rotinas, para que ele de fato possa mudar. Porque necessidade de mudança todo mundo tem. Sim. Assim como muitas pessoas falam para mim, eu não estou conseguindo ter sucesso na dieta porque eu estou sem motivação. O que você acha? Eu falei, cara, tá aí.
a resposta do teu insucesso em relação ao teu tratamento dietoterápico. É a tentativa de você tentar manter o policiamento do teu comportamento pela motivação. Cara, a motivação não leva ninguém a nada. Ou seja, o sucesso ou o fracasso do procedimento está intrinsecamente ligado à mentalidade, né? A forma como o paciente enxerga a disciplina. A disciplina, cara. Mas eu não gosto de comer vegetal. Cara, você acha que eu gosto de comer vegetal? Você acha que eu gosto de comer de 6 horas? Na boa, você acha que eu gosto de acordar 4h30 da manhã todos os dias religiosamente para preparar, pesar e customizar meus alimentos para passar 12 horas do meu dia atendendo e chegar em casa e ter que cozinhar novamente? Você acha que eu gosto disso? Eu faço isso porque existe uma necessidade de mudança em relação ao meu físico muito grande e que fundamenta o meu propósito. Sim. Porque se não fosse isso, eu não conseguiria manter essa rotina durante mais de 10 anos. Então, quando o propósito de mudança ele é inexistente ou ele é muito volátil, a pessoa não muda. Não existe mudança por necessidade exclusivamente insípida ou mental. Eu preciso emagrecer porque eu estou acima do peso. Sim, só por isso mesmo? Existe alguma outra necessidade real por trás? Eu gosto e preciso fazer com que os pacientes exista uma solidificação em relação a esse propósito para que de fato possa operar essa mudança. Senão isso não vai ocorrer. Porque a mudança em relação ao emagrecimento ela é estritamente comportamental. O alimento ele está presente em toda a nossa vida. Se você vai para o aniversário, o que vai ter lá? Bolo, brigadeiro, Se você vai para uma festa de confraternização, o que vai ter? As mesmas coisas. Festa de final de ano, o que tem? É sempre a mesma coisa, né? Então, a gente precisa entender que o alimento, ele não é um vilão. O que a gente precisa racionalizar é o nosso comportamento em relação a ele. Entender que ele não é o nosso sistema único de recompensa que deve ser utilizado dentro dos escapes que a gente tem no nosso dia a dia. Tô estressado, vou comer. Um chocolate. Hoje eu tô feliz, eu vou comer. Hoje eu bati minha meta, vou comer. Entendeu? Existem outras formas de a gente conseguir se recompensar ou entender também que não existe necessidade para tal e que você não fez nada do que deveria estar dentro do arcabouço. Além disso, ainda tem a questão da gula, né? Que as pessoas comem usando a gula, né? Dificilmente as pessoas comem de forma moderada, né? Principalmente quando esses alimentos aí que são altamente ricos, né? Sim, palatáveis. Né? A indústria alimentícia, ela fomenta muito investimento em relação a isso. Existe uma cooperação em relação à indústria do alimento que existe uma culpabilidade em relação à obesidade. Os alimentos de hoje em dia, os alimentos industrializados, eles possuem uma palatabilidade absurdamente superior aos alimentos de muitos anos atrás. Foi um ponto que eu cheguei, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia nem qual é a questão da unidade de caloria. Entendeu? Eu acredito que muitas pessoas também, elas não têm não é uma espécie de conceito, mas é você ter um conhecimento de como trabalhar essa unidade nos alimentos, como é importante a gente trabalhar, porque, como falaste, a indústria do alimento, ele bota um alimento, por exemplo, pega um chocolate 100 gramas, vamos dizer, 500 calorias. Proporciona uma experiência ser igual. Entendeu? Se você consumir, por exemplo, chocolate da Lugano, da Cacau Show, é diferente, cara. Exato. Consome um chocolate de supermercado, um da Cacau Show e da Lugano, totalmente. A experiência é diferente, não é igual. Os três são chocolates. Mas a experiência proporcionada por cada um deles é diferente, cara. É um investimento maciço para tornar a pessoa escrava da gula, cara. É um absurdo isso aí. Mas assim, no que se refere a suplementos agora, algum tipo de suplemento ajuda de forma eficaz na perda de peso? Então, nenhum suplemento auxilia de maneira direta na perda de gordura. De maneira direta? De maneira direta, não. Todos os suplementos que nós temos disponíveis no mercado, eles têm uma utilidade em específico, tá? Eu, algumas vezes, sou criticado no meu consultório, falo, você não prescreve BCA, você não prescreve esse suplemento, você não prescreve isso, você é contra o uso de suplementos. Cara, eu não sou contra o uso da suplementação, eu sou contra o uso da suplementação fora de contexto. Eu uso BCA para paciente que tem insuficiência renal crônica, que tem que consumir 1,2 gramas de proteína por quilo de peso e que precisa consumir aminoácidos essenciais, e o uso desse suplemento atende a necessidade daquele paciente. Agora, um paciente que tem um consumo de 2,5 gramas de proteína por quilo por dia e consome esses alimentos advindos de origem animal, ele não tem necessidade de suplementar BCA.
Então, grande parte dos suplementos que estão disponíveis hoje no mercado que prometem perder gordura, os fat burners, eles de fato não cumprem tem isso. Até no próprio rótulo tem, né? Queima gordura localizada. existe. Ainda diz que a só força é do no marketing. estômago, só é em parte de regiões Então nada específicas, substitui, né? Uma alimentação balanceada, né? Não. Nada substitui, né? Até porque a função do suplemento é essa, né? É substituir algumas coisas que não estão presentes na alimentação, certo? Sim. Uma das funções é essa. Por exemplo, que o suplemento mais vendido com a finalidade de perda de gordura, termogênico. Tem muitas pessoas que me perguntam também no consultório, Ney, poxa, tu vai passar minha dieta aí, tu não passou nenhum termogênico, como é que eu vou perder gordura assim? Cara, a dieta por si, ela já tem um efeito térmico. Existe um cálculo que a gente faz na elaboração da dieta que chama-se efeito térmico do alimento. O fato de você estar digerindo, absorvendo, assimilando os alimentos dentro de uma dieta, no teu trato digestório, faz você ter um aumento do teu gasto energético basal. O termogênico por si só é o teu alimento da tua dieta. Por que a gente institui dentro de uma dieta de emagrecimento uma quantidade maior de proteína? Não é só pelo efeito sacetogênico e protetor do tecido muscular, mas também pelo efeito termogênico. A proteína, ela tem um efeito termogênico, ela faz você gastar mais calorias. Porque desaminação de aminoácidos das proteínas, elas têm um gasto energético adicional. Agora, o termogênico que faz perder caloria, ele faz você ter um aumento do teu gasto energético acima do que você Ele é um catalisador, teria. então. Ele ajuda você a perder um pouquinho mais de caloria. Mas, cara, essa perda de calorias, ela é insignificante. 60, 70 calorias. Cara, isso dá um bombom. Não dá, não. Né? Assim, eu quando tomo termogênico, né, que eu pratico boxe, eu sinto, né, quando, por exemplo, eu tomo um termogênico agora, aí eu vou treinar boxe e por algum motivo eu acabo tendo um contratempo, eu acabo não indo pra academia. Eu sinto que o meu corpo começa a formigar. Mas é porque o principal efeito do termogênico que também tem no pré-treino, que é o uso da cafeína, é a retardação da percepção de esforço. Então, o recurso que eu gosto de utilizar o termogênico para emagrecimento é retardar a percepção de esforço, que é o quê? Por exemplo, tu tá numa dieta tu tá se preparando para uma luta, Adriano. Aí você vai precisar fazer uma dieta com uma quantidade muito baixa de carboidrato. Aí você vai fazer um treino de sparring de 1h30, digamos. Chega a dar uns 40 minutos de treino, tu já tá se sentindo cansado. Aí, poxa, o Adriano tá começando a se sentir cansado lá pelos 40 minutos de treino. Eu não posso subir o carbo dele, porque ele ainda tem que baixar mais o peso dele. O que eu vou fazer? Eu vou usar um termogênico não para você perder gordura, mas para retardar a tua percepção de esforço. Ou seja, naqueles 40 minutos iniciais, tu não vai cansar. Tu vai cansar depois de 1h30. Ele só tá ocupando os receptores de adenosina no teu cérebro, fazendo com que você retarde... Meramente bioquímica mesmo, de sinapse. Neural, né? Ele ocupa os receptores de adenosina, fazendo com que tu retarde a tua percepção de cansaço. Olha, eu tinha essa impressão errada. Eu acredito, assim, que eu conversando com muitos amigos, né? Meus amigos perguntam assim, tu toma algum tipo de suplemento? Não, eu falo, eu só tomo termogênico antes do treino. Porque eu tinha a ilusão de que o termogênico me dava mais energia, né? Mas, na verdade, o termogênico ele tá diminuindo minha percepção de esforço. Isso. Ele tem alguns termogênicos, eles também têm um efeito em relação à perda de gordura, pelo fato de atuarem em proteínas específicas da mitocôndria, são que a gente chama de UCPs, né, proteínas desacopladoras, que fazem com que exista uma maior dissipação de calor, que são termogênicos usados dentro do fisiculturismo, que de fato fazem com que você tenha um aumento da taxa metabólica basal. Só que são termogênicos perigosos, que normalmente levam um quadro de taquicardia, porque existem receptores beta-adrenérgicos também no coração que fazem com que você tenha esse efeito colateral, mas existe um composto sim que faz com que a pessoa tenha uma perda de gordura vertiginosa, que é o DNP, dinitrofenol. Só que ele foi um produto utilizado durante muito tempo de forma clandestina para perda de peso, só que ele levava a óbito muita gente. Eu até lembrei porque agora, ele é utilizado para produção de explosivo. Então, a gente comentou sobre isso, essa questão. Não tem agora uma espécie de uma Ozempic, né? É o nome disso? Sim, Ozempic. O que seria realmente isso? O Ozempic, ele é um medicamento utilizado hoje para tratamento de obesidade, diabetes tipo 2, que ele é o que a gente chama de análogo de GLP-1. O que é análogo de GLP-1? O GLP-1, ele é um hormônio secretado no nosso intestino em situação de saciedade. Por exemplo, você acabou de sair de um rodízio aqui agora e você não sente mais vontade de comer. O que está operando a nível fisiológico ali no teu intestino? Existe um hormônio que está sendo secretado ali chamado GLP-1, que ele é muito parecido
com o Ozempic, ele mimetiza a ação do Ozempic e que ele atua numa área específica do teu cérebro chamado núcleo arqueado do hipotálamo, que é uma área que regula o mecanismo de fome e saciedade, mandando uma sinalização através de neurônios anorexígenos e mandando a seguinte informação: para de comer. Ela é produzida a nível intestinal, né, a nível de periferia, e ela atua a nível central, porque existe um intercâmbio de comunicações entre o nosso sistema de regulação central, que é o hipotálamo, e a periferia, talvez o mecanismo de feedback. No caso de pessoas que têm obesidade, então isso é um medicamento aconselhável. Sim, porque esse mecanismo de retroalimentação, ela está desregulado. O paciente que está acima do peso, um paciente que tem uma situação de obesidade mórbida, ele tem alterações que são laboratoriais, que são esperadas de se observar, por exemplo, TSH acima de 2, 3 micro por ml, não é normal em uma pessoa eutireoidiana, mas numa pessoa que está com quadro de obesidade grave, é normal essa pessoa apresentar. É normal um paciente obeso apresentar nível de testosterona abaixo? Sim. A gente chama isso até classicamente síndrome MOSH. Assim como síndrome Síndrome MOSH. MOSH, que é uma síndrome associada a baixo nível de androgênicos, secundária ao quadro de obesidade. E nesse paciente que está acima do peso, é muito normal observar algumas alterações em alguns níveis hormonais, tá? Muito, muito, muito normal. E nesse paciente, esse sistema de retroalimentação e esse mecanismo de regulação de fome e saciedade está comprometido. Nesse tipo de paciente, o Ozempic ele é muito bem-vindo, porque faz com que esse paciente consiga ter um controle alimentar de maneira mais eficiente. Agora, o uso do Ozempic no paciente que não tem esse mecanismo de regulação alterado, ele não vai ter o efeito esperado pelo medicamento. Ele vai ser aquele paciente que ele vai usar a injeção, ele vai tentar emagrecer e ele vai passar o dia inteiro passando mal, ele vai se sentir fraco, e quando ele conseguir comer, ele vai conseguir comer alimentos que são com pouquíssima porção e com alta densidade calórica, o que vai totalmente contra o emagrecimento. Como é que uma pessoa vai usar um medicamento para tentar aprender algo que não é um medicamento que vai ensinar bons hábitos? Bons hábitos não são medicalizáveis. Existe uma frase que a gente fala na nutrição clínica que é a seguinte: bons hábitos não são medicalizáveis. Como é que eu vou te ensinar a aprender a comer, a aprender a lidar racionalmente com o alimento, com uma pílula, com uma injeção? Isso é uma abordagem estritamente comportamental. Não tem como medicamento te ensinar isso. Doutor Rainer, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu estava olhando aqui o grupo, né? Aí ontem, a gente tem um grupo, né? A comunidade Amiga do Shape tem um grupo no WhatsApp, né? Que é o nosso objetivo. Para trocar ideias, né? Se ajudar mutuamente através de estímulos, incentivar, a manter, né, uma qualidade de vida através da atividade física. E uma das pessoas desse grupo, ela perguntou o seguinte: ela perguntou primeiro se existe uma quantidade adequada de litros de água que a pessoa deve tomar, né, todos os dias, e se a água ingerida durante o treino, a atividade física, ela conta. Sim, olha só, existe sim uma quantidade de água que a gente recomenda, que varia entre 30 a 50 ml por quilo de peso corporal total, e o consumo de água durante o treino ele contabiliza sim, é uma parte fundamental que deve ser contabilizada pelo fato de a ingestão de água durante o treino ela maximizar a performance. Existe queda de rendimento se você não se hidrata durante o treino? Existe sim. Então, por isso que eu sempre falo para você, cara, você quer emagrecer bem? Treina bem. Treina bem. O meu principal aval para fazer com que o paciente tenha uma eficiência em relação ao emagrecimento a longo prazo, a médio prazo, é melhorar a treinabilidade. Porque tudo que aumenta a treinabilidade, aumenta o gasto calórico. Tudo que aumenta o gasto calórico dentro de um déficit, vai aumentar o saldo líquido de perda de gordura. Então, uma quantidade de água ingerida adequada para uma pessoa é de acordo com o peso que ela tem. Sim. Peso corporal total. Me dá só um exemplo, mais ou menos. Uma pessoa que pesa mais ou menos 100 quilos. Quanto que ela tem que ingerir de água por dia? 3 litros. 3 litros, né? No mínimo, né? Isso. Então eu tô na média, eu tô quase chegando a 100, eu tô com 92. Eu não tomo mas existe algumas variações também, tá? A questão da água também foi importante, que cria-se o hábito. Por exemplo, o primeiro hábito que eu criei nesse processo foi tomar água. Aí depois eu inseri o hábito da alimentação, que foi muito difícil, aí hábito do treino, aí foi conseguindo juntar todos, entendeu? Para poder realmente haver essa perda de peso. Foi isso. Uma coisa que eu percebi aqui no nosso bate-papo é que a nutrição ela é tão importante
que se você seguir ela, você torna praticamente a medicina desnecessária, né? Porque muitas das doenças, das comorbidades que surgem é pela essa falta de alimentação saudável, né? Dessa falta de prática de hábitos saudáveis ligados à nutrição, né? Verdade. Tem alguma pergunta, Hugo? Não, a gente tem aqui, vamos ver, na verdade tem um aspecto acho que de saúde, na questão, acho que de mental, porque eu vi uma pergunta de um colega aqui, do Denis, ele me perguntou que ele sofre na verdade ele falou, eu sofro de ansiedade, ele queria saber se algum tipo de alimento ou um tipo de hábito alimentar pode ajudar ele nessa questão da ansiedade. Então, existem algumas desordens a nível neural e psicológica que são auxiliadas de maneira imprescindível com a alimentação. Por exemplo, paciente que tem depressão, transtorno depressivo, ele se beneficia muito da combinação de uma boa alimentação com atividade física, porque a gente precisa entender que os benefícios de uma boa dieta, elas se estendem muito além da necessidade estética e da necessidade de tratamento de saúde. A dieta, ela tem um caráter preventivo muito grande, ela auxilia muito em questões neurais. Então ela enseja necessariamente também na perda de massa muscular ou não? Isso não tem nada a ver, a pessoa pode emagrecer sem necessariamente perder massa muscular. Sim, olha só, a perda de massa muscular é inevitável, ela acontece mesmo se você não quiser emagrecer. O nosso tecido muscular, ele não é um tecido intacto. Ele é um tecido que ele é dinâmico. Ele precisa estar em movimento para estar sempre... Ele sempre está se renovando. Na verdade, de maneira geral, por exemplo, as proteínas existem algumas proteínas do nosso corpo que elas se renovam praticamente todo dia, algumas não. Por exemplo, a epiderme, a pele, essas proteínas, elas são renovadas. As proteínas do nosso epitélio intestinal, da borda escova do intestino, elas são renovadas, e o tecido muscular também não é diferente. As proteínas que estão ali, actina, miosina, troponina, tropomiosina, elas são renovadas. Elas têm um tempo de meia-vida útil e elas são renovadas ali. Então, isso faz parte do que a gente chama de turnover proteico. Existe uma taxa de degradação e uma taxa de síntese. Você só tem perda de massa muscular quando a taxa de degradação está acima da taxa de síntese. Dentro de um processo de emagrecimento, é importantíssimo manter massa muscular, não apenas pelo apelo estético que um físico com mais massa muscular ela causa, mas também porque quanto mais massa muscular você perde durante o processo de emagrecimento, maior é a sua fome. Você sente a fome. No meu caso, a primeira coisa que eu queria comer era um chocolate, cara. Entendeu? Tipo, que é algo... Aí depois eu comecei... Suculento, né, depois eu comecei a entender lá que é um alimento de alta densidade calórica, por isso que o meu corpo mandava informação pro cérebro lá que eu queria o chocolate. Mas isso acontece porque o corpo ele não sabe diferenciar a perda de gordura por necessidade estética e a perda de gordura por estar em uma situação de privação alimentar. Apesar de nós vivemos em um ambiente de alta abundância calórica, o nosso corpo, o nosso metabolismo, o nosso gene ainda é o mesmo gene que dos nossos ancestrais. Então, é o mesmo gene que há vários e vários anos atrás ainda era caçador e coletor. Sim. Então, esse mesmo gene ele ainda possui o sistema de regulação de entender que se você está passando fome, existe privação de alimento e dentro dessa privação alimentar é necessário reforçar o mecanismo de busca de alimento e fazer com que haja necessidade de manutenção dos estoques de energia. Tanto que em uma situação de privação de alimento extrema com um percentual de gordura muito baixo, o que acontece a nível neural? O corpo ele começa a desativar áreas especificamente dos cérebros que gastam muita energia e que devem ser desligadas e manter mais a parte instintiva. Ou seja, então a pessoa, quando está nesse âmbito de fome extrema, ela perde um pouco a racionalidade, né? Sim, de fato. Sabe onde a gente observa isso? O atleta de fisiculturismo. O atleta de fisiculturismo é um atleta que ele atinge um percentual de gordura extremamente baixo, cara. Nível de 4, 5%. Isso é algo absurdamente. É algo, e para quem já foi atleta, competidor como eu, e chega nesse ponto, cara, é algo assim que tu percebe que até o olfato ele fica mais apurado. O olfato fica mais apurado e o nível de estresse é muito alto, porque em uma situação de privação alimentar, você reforça o mecanismo de adaptação instintiva, fazendo com que você busque esse alimento mais intensivamente. Uma coisa muito interessante, né? Que o cérebro, em certas áreas, é desativado, né? Para economizar energia. É porque o tecido que mais gasta energia não é um músculo. Se você ganhar 1 quilo de músculo, você vai aumentar o teu metabolismo. Não, o tecido que mais gasta caloria é cérebro, rim e fígado.
O tecido muscular, ele gasta aproximadamente, se não me engano, é 13 quilocalorias por hora. O tecido adiposo, se não me engano, é 5,5 quilocalorias. Coisa, né? E essa só um ponto, essa mesma coisa a questão da água, né? Porque a água, se tu não bebe tanta água, tu vai reter, né? Porque o corpo pensa que tu tá num lugar que é escasso, né? Que não tem. Controla o nível de ele volemia. Tem menos volemia, eu tenho que reabsorver mais sódio ou não. Aí porque geralmente as pessoas pensam, não vou tomar água porque eu vou reter líquido. Nossa, aí na verdade é o contrário. Quanto mais água você bebe, mais água você excreta. Água é vida, né? Água é vida, meu amigo. Terra, planeta, água. Sim, por isso que dentro... o Gilberto Gil Por isso que dentro da nutrição, o que a gente analisa e vê do ponto de vista empírico, pô, será que eu acho que isso aqui vai funcionar assim? Dentro do nível fisiológico não acontece, cara. Entendeu? Como você falar, cara, eu quero emagrecer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou fazer só 2 refeições por dia, eu vou beber pouca água, eu vou tomar diurético. Cara, isso tem um preço muito caro para se pagar. O corpo, ele não tá preocupado. Você pode ser burro, mas o corpo não é. O seu metabolismo não é burro, ele é inteligente. Então, ele vai fazer com que todos os mecanismos que te protejam de se manter vivo sejam reforçados. Ou seja, é uma luta, né? Inconstante pela sobrevivência, sim, né? Mesmo se você não quiser, cara, eu estou muito impressionado assim com o nosso podcast aqui, né? Com essa riqueza de informações, que é a nutrição que a gente poderia passar aqui 3-4 horas conversando, né? E a gente ia ficar cada vez mais maravilhado, né? Mas a gente chegou no nosso tempo, né? A gente vai aqui aproveitar para agradecer, né? O Dr. Rainei Paiva, né? Que se disponibilizou. Obrigado mesmo. Se disponibilizou a chegar aqui com a gente, né? Cara. A passar essa informação pro público, né? Todas as perguntas que me foram feitas, eu consegui perguntar e o Dr. Rainer respondeu de forma brilhante, né? Agradecer ao Hugo, né? Que propôs essa ideia de a gente montar esse podcast para falar sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento pessoal, né? E eu acredito que foi um grande sucesso, né? Pelo menos eu saio daqui com um conhecimento totalmente expansivo, elevado, né? E muito satisfeito, né? De estar aqui na presença de amigos conversando sobre assuntos tão importantes. Quebramos mitos aqui, né? Mitos que é absurdo, mas isso aí parece uma coisa, porque para você que é profissional, né? Sim. É um absurdo pensar, mas nós que somos o povo, né, o homem comum, é o que nos passa de informação. Por isso que realmente você trazer um conteúdo do bem, de qualidade, você tira esses mitos da cabeça das pessoas. E por isso que eu também, cara, estou muito feliz, cara. Poxa, e obrigado. Vamos, cara, reforçar o convite, vamos trazer de novo. Eu quero aproveitar para a galera que está assistindo aí, né, para seguir o Dr. Rainei nas redes sociais. Nutricionista Rainei. Nutricionista Rainei, tá? Só tem ele. Acompanhar a gente aí, acompanhar nossa página do Amigo e do Shape, que com certeza a gente vai trazer conteúdos de mais qualidade aí também.